Muito boa tarde para você que nos acompanha pela Rede Século XXI. Estamos ao vivo para todo o Brasil, o programa Brasil Cristão começando. Boa tarde, Padre Douglas. Boa tarde, Drica. Boa tarde, irmãos e irmãs. Que alegria poder acolher a todos nessa sexta-feira. Exatamente. Hoje o programa Brasil Cristão é especial. Uma sexta-feira toda especial para você, onde nós vamos responder, todas as dúvidas, perguntas a respeito da doutrina. Nós já fizemos isso aqui no Brasil Cristão em agosto, né, Padre Douglas? Isso mesmo. E foi muito bom, gente. As pessoas gostam, porque é a hora onde você vai fazer todas as perguntas relacionadas à fé, à doutrina, à família, o que você quiser, né? E aí, claro, o Padre Douglas vai trazer para nós essa doutrina iluminando todas as coisas. Uma das coisas que eu e o Fernando conversávamos ontem na live que fizemos é que aqui no Brasil Cristão é um lugar onde você pode ficar tranquilo, porque nada será dito fora da doutrina aqui. Se um dia, né, Padre, nós cometermos algum erro de doutrina, nós vamos corrigir. Mas nós nunca vamos falar nada fora da sã doutrina, da doutrina pura ortodoxa. Então, hoje é o dia de você participar conosco, enviando sua pergunta, sua dúvida, através dos nossos contatos. Temos 2 contatos para você fazer isso. 3, aliás. Nosso call center, 1938719620, você pode ligar para nós, já chegou pergunta aqui para nós, já está ali aguardando. Então ligue e participe através do nosso call center, 1938719620. Também você pode participar, claro, através do nosso WhatsApp. Hoje quem não tem um Zap na mão, né, Padre Douglas? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Pega seu celular aí, digita o número do Brasil Cristão do WhatsApp, 19997742698 e envie para nós a sua mensagem e a sua dúvida. Outro meio de você participar é as nossas redes sociais. Nosso Instagram, @BrasilCristãoRS21, e também o nosso Facebook, a nossa página no Facebook, Brasil Cristão RS21, está lá, você pode deixar a sua participação. No Facebook do Padre Douglas também tem esse post, você pode deixar lá a pergunta, a gente vai fuçando durante o programa, né, Padre? Isso. E vai achando, vai no meu também, Dricadamo ou Douglas Pinheiro, é o do Padre Douglas. Todos os lugares, todas as formas, o que você não pode é ficar na dúvida, né, a respeito da nossa doutrina, e vamos fazer essa sexta-feira uma sexta-feira gostosa, assim, de uma conversa para aprendermos mais, né, a respeito da nossa fé. Como vocês estão vendo, né, gente, Fernando não está aqui hoje, né, Padre? Fernando foi em missão do CERN, não é? E o Padre está aqui, nós vamos seguir com o programa, viu, Fernando? Com você aqui no coração. E vamos seguindo. Vamos começar, então, rezando a nossa dezena da nossa campanha Santo Rosário Caminho de Salvação. Todos os dias nós rezamos uma dezena aqui, pedindo a proteção da Virgem Maria. Pense, Padre, que uma campanha de um ano, todos os dias desde janeiro nós estamos rezando uma dezena em cada programa ao vivo aqui da nossa rede, pedindo a intercessão da Virgem Maria por todos os nossos sócios, pedindo a intercessão da Virgem Maria por você que está nos ajudando a construir a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Nós agradecemos de coração, porque você nos ajuda a evangelizar. Você é responsável, né, por levar esse sinal aqui de evangelização, de adoração, de cura, não é? De perdão, de salvação para muitas famílias. Então nós agradecemos você que faz parte conosco e que abraçou conosco essa missão de evangelizar. Lembrando a você, acho que é uma boa hora também para falarmos nisso, que você que tem aí o carnê da campanha Santo Rosário Caminho de Salvação, você pode usar o mesmo carnê para fazer a sua contribuição mensal. Por quê? Porque os Correios, né, estão em greve e isso dificulta a chegada da revista Brasil Cristão e o boleto também, né? Mas você pode usar o carnê agregando aqui aquele valor mensal que você dá todos os meses para a campanha. Nós agradecemos muito a sua fidelidade e a sua doação. Vamos contemplar hoje os mistérios dolorosos. O 4º mistério doloroso nós contemplamos Jesus que caminha para o Calvário, carregando a sua cruz. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude no nosso dia a dia a viver a nossa fé, carregando a nossa cruz por amor a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós, valei-nos. Graças a Deus. Abençoados, vamos sentar então. Você é convidado a sentar conosco aqui na nossa mesa redonda. Muito bem. É sexta-feira, dia de mesa redonda, né, Padre Isso Douglas? Aí. Então nós vamos começar esse programa de hoje. Eu estou aqui com o meu celular. Vou pegar o meu também. Isso, Padre. Através do celular nós vamos trazer as perguntas que vocês colocarem lá nas redes sociais, no nosso Instagram, @BrasilCristãoRS21, e também na nossa página no Facebook, tá bom? A gente vai ficar aqui monitorando. Já chegaram perguntas para nós aqui, não é? Através do nosso telefone, também através do nosso WhatsApp, que está aberto para você enviar a sua pergunta a partir de agora, 1999774. É isso mesmo? Não, gente, estou dando o telefone lá do Boa Tarde Sócio. 19997169915. 19997169915. Está aqui o telefone, nosso WhatsApp. Pode começar a enviar a sua pergunta agora. Padre, por que é importante a gente fazer esse tipo de programa, não é? Primeiro que é gostoso, né? Sim, é muito bom. Olha, um relacionamento, ele tem duas vias. Aquele que ama quer conhecer, e aquele que passa a conhecer passa a amar mais. Todo relacionamento é assim. A fé cristã é um relacionamento. É importante nós termos isso em mente. Nós não somos um povo reunido ao redor de uma ideia. Nós não somos um povo reunido em torno de um código moral. Nós não somos um povo reunido em torno de normas de culto. Nós temos código moral, normas de culto, nós temos tudo isso, mas nós não nos reduzimos a isso. Nós cristãos somos um povo reunido ao redor de uma pessoa, Jesus Cristo. E ser cristão, portanto, é um relacionamento. Nós somos reunidos ao redor de Cristo, ao redor da pessoa de Cristo,
também somos reunidos ao redor dele por uma pessoa, que é o Espírito Santo, e reunidos pelo Espírito Santo ao redor de Cristo, prestamos culto ao Pai, também pessoa. Então, Drica, nós somos um povo chamado a um relacionamento. E é por isso que é fundamental nós conhecermos a doutrina, conhecermos a fé e tirarmos dúvidas. Quando você, num relacionamento, tem dúvidas a respeito do seu amado, da sua amada, você pergunta: por que você faz isso? Por que você gosta daquilo? De onde vem esse gosto? Quem te ensinou? Por que você tem essa mania? Isso, né? isso faz parte do recíproco conhecimento numa relação. Então, quem nunca tem dúvidas sobre a fé, sobre a doutrina, sobre a igreja, bom, então não está em relacionamento, é importante relacionar-se. Então, as dúvidas são mais do que bem-vindas. Eu me recordei agora, Drica, de uma ex-paroquiana minha, da paróquia onde eu fui vigário paroquial no meu primeiro ano de padre. Ela me mandou uma mensagem de texto esses dias no meu WhatsApp pessoal. E ela fez essa pergunta: padre, é errado eu querer ficar fazendo um monte de perguntas sobre a doutrina? Eu disse: filha, errado seria você não fazer nenhuma. E aí ela disse que porque convive num ambiente de trabalho onde tem muitos agnósticos, ateus, pessoas anticatólicas que a questionam muito e, por conta disso, a fazem se questionar. Porque ela percebeu que eles têm perguntas para as quais ela não tinha resposta, embora seja uma boa católica. No fundo, isso é bom. Sim. A palavra de Deus diz, na primeira carta de São Pedro: estais dispostos a dar sempre as razões da vossa fé àqueles que a solicitarem. Então, nós precisamos estar preparados para responder estas perguntas. E melhor ainda é se nós as fazemos antes que as façam a nós. Porque aí vamos saber as respostas, não é? Exatamente. Eu sou uma pessoa super curiosa. Né, padre? De vez em quando eu lanço uma pergunta: padre, o que é isso? Uhum. Né? Por que aconteceu com isso aqui na história da igreja? Uhum. E aí, isso vai aguçando o nosso conhecimento. O que nós percebemos e aí você que de fato vive o cristianismo e quer viver. Gente, porque assim, padre, o cristianismo ele é um caminho para a santidade. Exato. Né? Nós não vivemos o cristianismo para essa terra. Uhum. Nós estamos nesse caminho para a santidade. Nós estamos no meio de um... Pense num furacão, no meinho dele. Nós estamos no meio de uma crise ideológica, de uma guerra ideológica de todos os lados. A nossa fé, Cristo é perseguido. Não é? Em alguns lugares perseguido mesmo, com armas, em outros lugares perseguidos de forma ideológica. Se nós não sabemos o mínimo da nossa fé, nós vamos confundir, né, alho com bugalho, nós não vamos saber interpretar um texto que a gente lê, nós não vamos saber discernir se o nosso pároco ele está caminhando com a doutrina de Cristo, a doutrina pura, ou se ele já está, sei lá, desviando o caminho. E aí a gente vai seguindo tudo aquilo que nos aparece, porque aparentemente tudo é bom, não é? Mas nem tudo que é bom, aparentemente, pode ser doutrina, é bom de fato. E isso é um perigo, não é? Acho que a primeira coisa que a gente precisa é saber distinguir, né? O que é a doutrina pura e o que são coisas colocadas pelos homens, pelas ideologias, que vai diluindo a doutrina ali, né? O que é de fato revelado. Revelado. Né? E o que são impressões nossas, desejos nossos, projetados em forma de doutrina, em forma de revelação. Isso é importante nós entendermos, que quando a igreja ela apresenta um dogma, né, uma doutrina, ela não está com isso oprimindo o seu povo. Porque a palavra dogma também é uma palavra estigmatizada socialmente. Essa igreja cheia de dogmas. Falam isso de forma pejorativa, como se ter dogmas fosse sinônimo de ser um escravo. Eu sou obrigado a crer nisso. Calma lá, não se trata de uma obrigação. O dogma nada mais é do que o resultado final de todo um processo de compreensão a respeito da fé.
Então, o dogma, longe de escravizar, ele liberta. Por quê? Porque nós não precisaremos gastar anos, décadas, séculos para chegar àquela conclusão. Uma geração anterior examinou as Escrituras, examinou a tradição e chegou a essa conclusão. Você não só pode, como deve, questionar o dogma. Questionar no sentido de que ele fale a você a respeito dele. Entende? Então, se nós entrarmos na lógica dos dogmas, nós vamos nos libertar, né? Porque ser livre não é ficar igual uma barata tonta no deserto, né? O deserto ele é a figura do ambiente sem estrada. Você não sabe para onde ir. Imagina um deserto arenoso, né? Desesperador, de dunas. né? Você não sabe para onde ir. Então, na verdade, uma pessoa no meio do deserto, ela não é livre, ela é escrava do seu próprio arbítrio. E agora, para onde eu vou? Para onde eu devo ir? Diferente de você ter uma estrada, uma trilha. Poxa vida, mas agora eu vou ter que andar nessa trilha, tudo em volta é mata fechada. Nossa, mas você entende isso como opressão, escravidão? Dê graças a Deus que existe um caminho seguro para você traçar. Pior seria não ter caminho nenhum e ficar andando e andando e andando, achando que quem sabe vai chegar a algum lugar e na verdade estar indo cada vez mais fundo, né, rumo ao nada. Exatamente. Seria triste. É lindo isso, e aí a gente vê nessa analogia o amor de Deus para com seus filhos, que deixou um caminho pronto ali para a gente trilhar, por amor, para que a gente não se perca pelo caminho, não dê ouvido aos maus pastores, aos lobos, não é? Ou escutar a voz do pastor e trilhar. É lindo isso, né? Ai, é lindo, a nossa igreja é linda. Gente, vamos começar então, que tem pergunta chegando no WhatsApp, tem pergunta aqui na minha mão. Vou começar pelo telefone então? Vamos. Aqui, ó, por quê? Porque essa pergunta aqui da Terezinha Pereira Franco, ela é de Campinas, São Paulo. Nos remete ao programa de matrimônio que nós fizemos, mas a gente falou que não ia responder de matrimônio. Mas ela mandou com tanto carinho aqui e ela está perguntando se a bênção de um casamento quebra uma maldição. Claro, toda bênção quebra a maldição. O poder reside na bênção. Né? A maldição... Bom, a gente teria que gastar um bom tempo aqui para explicar o que é maldição no sentido espiritual, né? Até teológico da coisa. Porque às vezes nós entendemos por maldição coisas que na verdade não se enquadram nessa definição. Maldição, a palavra maldição examinada friamente na sua semântica é o mal dizer, o falar mal. Então, quando alguém diz mal de alguém, está mal dizendo. Então, amaldiçoar é falar mal. Fulano é maldito, ou seja, Isso. ele fala mal dele. Né? Maldito é mal falado. Mal falado. Né? Então, isso é maldito. Agora, veja, as palavras em si, elas não têm um poder espiritual. Elas têm um poder psíquico. Né, o que eu quero dizer com isso? Tudo que eu estou dizendo agora são palavras. Ao dizer, eu estou gerando ideias em você. Quando eu digo algo, né, esse é o dinamismo da comunicação. Eu tenho uma ideia na minha mente, mas nós não somos anjos, né? Os anjos são transparentes. Como é que os anjos se comunicam? Eles simplesmente se olham. Olham entre aspas, porque eles não têm olho, né? Eles simplesmente se veem. E por serem transparentes, o ato intelectivo de um anjo já se autocomunica, ele é transparente. É como se eles se lessem, né? Como se, vou usar uma comparação, como se fosse telepatia. É assim que os anjos se comunicam. A mera intenção de comunicar já comunica. Nós não somos anjos. Santo Tomás diz que nós não somos transparentes como os anjos, mas somos opacos. Ou seja, o que está na minha alma não pode ser visto por você. Está na minha mente e o único meio de tirar a ideia daqui e fazê-la chegar até aí a sua mente é a linguagem. Então eu vou dizer. Ao dizer coisas, então, eu transmito esta ideia para você. Então, do modo como eu digo, dependerá o sucesso ou não dessa ideia ser transmitida. Muito bem.
Então, as palavras, elas têm esse poder psíquico de gerar uma realidade aonde? Dentro da pessoa, da mente da pessoa. Então, se eu te elogio, eu gero em você o conhecimento de que eu acho algo positivo ao teu respeito e gero com isso sentimentos, né? Afeto, gratidão, vejo o poder. Sentimentos bons nesse caso, né? Vejo o poder da palavra. Quando eu maldigo você, para você, então o efeito edificante que a palavra bendita, né, bem falada, teve, a maldita terá no sentido oposto. Então a palavra maldita, ela destrói a pessoa contra a qual eu dirijo. Agora, vamos supor que eu maldigo alguém não estando na presença dela, né? Eu desejo a ela um mal. Ao maldizer, eu estou manifestando um desejo de que ela sofra um mal, sabe? Eu detesto fulano, tinha que morrer, tinha que se dar mal, tinha que se lascar e não sei o quê. Eu começo a dizer isso. Essas palavras em si não geram nada na pessoa, até porque ela não está aqui. Se ela estivesse aqui, então eu geraria sentimentos ruins. Eu geraria um ódio capaz que eu me lascasse, que ela ia vir para cima de mim, né? A gente ia sair no tapa. Mas assim, a palavra em si não gera realidades. O que existe, o que pode acontecer, né, é que o demônio, conhecendo os intentos do nosso coração pelas palavras malditas, porque veja, o demônio também não pode ler os nossos pensamentos. Deus nos fez opacos, Deus nos criou assim opacos, porque nós somos as únicas criaturas feitas por Ele para uma intimidade com Ele. Se nós fôssemos transparentes, nós não teríamos privacidade de razão. Todos veríamos o que está na mente de todos, os anjos veriam, os demônios veriam. Mas porque Deus nos criou para Ele e apenas para Ele, então Ele nos criou corpóreos, de um modo que só Ele sonda os nossos corações. Olha. O demônio não lê, os anjos não leem, as outras pessoas não leem. Nós somos a privacidade divina. Nós somos muito queridos. E isso é fabuloso. Isso é lindo. Agora veja, por que eu estou dizendo isso? O demônio, ele não tem o poder de ler os meus pensamentos, mas ele pode conhecer as minhas palavras quando eu digo. Ele as ouve, né? Eles rodeiam a humanidade. Então, sabendo que eu desejo um mal, que alguém desejando o mal, ele arbitrariamente pode ir lá causar esse mal, entende? Motivado pelos meus desejos de maldição. Porque ele toma isso como, vou usar outra analogia aqui, como oração. Quando eu clamo a Deus, né? Quando eu digo, Senhor, a Drica é uma bênção para nós, ela é graça para nós, abençoa a tua filha. Deus ouve isso e atende a oração. E abençoa a Drica. Isso é abençoar, isso é bênção. Bom, maldição. Quando eu maldigo alguém, Deus não se agrada com essa oração e não a ouve, não a escuta, não a acata. Mas não se esqueça que o diabo, ele é o soberbo desde o princípio. Ele sabe que não é Deus, não pode ser Deus, nunca será, mas ele quer ser. Então, ele começa a atender estas, entre aspas, né, a comparação que eu estou fazendo aqui, essas orações. Quando eu começo a emitir palavras, esses desejos, desejo de mal, ele pode, viu? Eu não estou dizendo que ele faz sempre. Não é matemática a coisa. Ele pode gerar um mal motivado pelas palavras de alguém. E aí nós não podemos esquecer que aí está o mundo sobrenatural. É o mundo sobrenatural. Lembra que nós falávamos do regime da graça, né? Esses tempos. O mundo sobrenatural existe. E o demônio é um ser sobrenatural. Exatamente. É um espírito. Ele nos odeia. Exato. Principalmente estamos no caminho. Agora, a maldição, ela, em hipótese alguma, né? Esses efeitos que o maligno pode causar na vida de alguém, em hipótese alguma, isso tem um efeito superior a qualquer tipo de bênção. Em hipótese alguma. Então,
Eu vou dar um exemplo, não sei, a irmã não citou nenhum exemplo, ela fez a pergunta. Tipo, ele falou de bênção de casamento, às vezes não sabe se é só o casamento em si. Às vezes as pessoas fazem perguntas, tá? É bom dizer isso aqui no programa sobre perguntas e respostas. As pessoas fazem perguntas e você percebe na entrelinha da pergunta que ela está querendo se referir a um caso, mas ela não conta o caso. E aí a gente fica especulando. É mais fácil você expor o caso, porque aí a gente responde diretamente. Vamos supor, então, já que a irmã não expôs caso algum, que a pessoa tenha sido maldita, vamos assim colocar, pela mãe ou pelo pai. Eu não aprovo esse casamento, eu não gosto dessa pessoa, você vai ser infeliz, você vai se dar mal, isso não vai para frente. E começa a lançar essas palavras, sabe? O diabo, sabendo que as palavras malditas pela mãe geram um efeito psíquico em quem ouviu, porque aí a filha ou o filho fica, nossa, será que vai acontecer? Nossa, mas minha mãe não aprova, meu pai não aprova. Será que vai acontecer alguma coisa? Olha aí. O demônio vê que aquelas palavras malditas geraram um efeito psíquico. Ao ver que você tem medo, que você realmente acha que é provável, enfim, você dá credibilidade a essa palavra, ele pode sim ir lá e começar a gerar situações para te fazer acreditar que elas estão acontecendo por efeito da palavra. E você começa a achar que foi por efeito da palavra maldita, porque ela gerou em você um impacto mal. Mas ela não gerou aquela realidade má. Então, duas coisas que a pessoa precisa fazer. Parar de atribuir credibilidade àquelas palavras malditas. Não vai dar errado. Deus vai abençoar, Deus vai me ajudar. Fecha a brecha emocional. Mesmo assim, o diabo é tinhoso, ele pode ir lá, porque ele é o pai da mentira, ele pode gerar situações para te fazer crer o contrário das suas palavras de bênção. Isso se resolve com oração, isso se resolve andando nos caminhos do Senhor, isso se resolve blindando o casamento, blindando a família. Então aqui eu acrescento um elemento à resposta que nós já demos. Não fique tratando a cerimônia do matrimônio como um ritual suficiente. Um dos evangelhos propostos no rito do matrimônio é Mateus 7, para ser lido no dia do matrimônio, que é o evangelho que diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, etc. E geralmente os padres fazem a homilia inspirada só da parábola para frente, a construção da casa sobre a rocha, porque é dia do casamento, da construção da casa. Mas eu faço questão de mencionar nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Estar ali no dia do casamento, celebrando o matrimônio, realizando a cerimônia, recebendo a imposição das mãos do diácono ou do sacerdote, a bênção nupcial, veja, isso, você não pode tratar o dia do sacramento como um ritual. Então agora receber uma bênção, está tudo resolvido. Tá tudo feito, tudo resolvido. Nem todo que diz Senhor, Senhor, encontra o reino. Não basta ir lá e receber a bênção e passar o resto do matrimônio sem ouvir as palavras e pô-las em prática. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Então, você quer repelir a maldição? Não vai caindo nessa mentalidade pagã, é uma mentalidade supersticiosa. Teve uma bênção, jogou uma água benta, está resolvido. Bênção, sacramentais, oração, não surte o seu efeito se nós não tivermos uma vida na palavra. Não adianta rezar o Salmo 90, né, padre? Pois é. Salmo 90 diz: aquele que habita na proteção do Senhor, sobre a sombra do Senhor vai cobrir. Mas o que significa habitar na proteção? Antes do Salmo 90, tem o Salmo 1, dos dois caminhos. Escolha o caminho do Senhor. Então não adianta ter escolhido o caminho do mal e aí querer que o Salmo 90 haja, né, tenha o seu efeito. Não. Então, viver a palavra, tá certo? Então, muito cuidado com essa coisa de atribuir excessivo poder a maldições. Eu espero que eu tenha facilitado a compreensão. Sim. Às vezes a maldição, a palavra maldita, tem mais efeito psíquico
do que de fato espiritual. O diabo se serve dessas palavras malditas para criar realidades. Mas, como diz lá o livro de Provérbios, como uma andorinha que voa, é a maldição injustificada. Ou seja, a nossa casa vive a palavra, nós temos vida de oração, o casal é fiel. Me diga, que maldição pode prosperar sobre essa casa? Podem lançar todas que quiserem, elas batem e caem, porque não tem aderência. Muito bem, olha aí. Nossa, uma pergunta que a gente recebe, que o Padre Douglas já dá uma catequese. Você tem que me interromper, senão eu vou longe. Vamos lá, vamos para o WhatsApp então, porque tem um monte no WhatsApp. Pode colocar a diretora primeira, a mensagem privada. Boa tarde, Drica, sua bênção, Padre Douglas. Na Transfiguração apareceu Moisés e Elias. Depois, quando Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos para buscar as almas. Não sei se este é o termo correto. Em qual situação elas estavam antes disso? E como foi possível Moisés e Elias aparecerem? Boa pergunta. Da Cláudia, tá escrito ali, ó. Privada, mas colocou o nome embaixo. É porque no perfil, talvez não vai o nome da pessoa, mas ela acaba assinando a mensagem, né? Ótimo. Veja bem, o que nós podemos falar sobre a mansão dos mortos, ou seja, essa realidade em que se encontravam os mortos antes da morte de Cristo, o que nós podemos falar são deduções teológicas, ou seja, nós lemos os textos bíblicos e a igreja ela desenvolve um senso escatológico a respeito daquilo, ou seja, como a igreja interpreta aquela realidade. A igreja nunca, em hipótese alguma, foi favorável ou é favorável à tese de que os mortos, em algum momento da história da humanidade, estivessem em estado de letargia. Como existem correntes, até no cristianismo, que querem defender. A pessoa, quando morre, estaria dormindo ou inconsciente. Isso não é fé católica. Nem antes de Cristo e nem depois. É claro que isso se inspira em alguns textos de Eclesiastes, né? Os mortos não vos louvam, não há esperança para aqueles que desceram ao Sheol, né? Ao mundo dos mortos, etc. Mas dizer que os mortos não louvam, dizer que os mortos nada fazem, não significa dizer que eles nada entendem ou não conhecem. Né? Em relação ao Antigo Testamento, não é mais essa a realidade dos mortos. Então, Moisés e Elias são personagens que, segundo textos do período do Antigo Testamento, veja, não no Antigo Testamento, você não vai encontrar. Do período do Antigo Testamento, são personagens aos quais alguns livros que não entraram para o cânon bíblico, o nosso cânon bíblico, né, que foi definido lá pelos 70 em Alexandria, depois a igreja assumiu esse cânon, essa lista de livros do Antigo Testamento, mas não entraram para o cânon bíblico. Então você não vai encontrar essa informação na Bíblia, você vai encontrar essa informação que eu vou dizer em outros livros, como por exemplo o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, livros que foram escritos antes de Cristo, mas não entraram para a Bíblia. Lá se diz que Moisés teria sido arrebatado, que não teria morrido. Agora, é uma informação contraditória com o final do livro de Deuteronômio, porque o Deuteronômio diz que ele morreu ali no alto do monte depois de ver a Canaã, a terra prometida. Já Elias, é dito no próprio Antigo Testamento que ele foi arrebatado. Essa informação de que Moisés teria sido arrebatado não está escrita no Antigo Testamento, mas tem uma menção a ela no livro de Judas, que é no Novo Testamento. Pouca gente lê esse livro, até porque ele é um capítulo só, mas está lá antes de Apocalipse. Né? Antes do livro do Apocalipse tem lá Judas. Bem no comecinho é feita uma menção... Não é Judas Não, Judas Tadeu. Viu, gente? É né? Judas Tadeu. O apóstolo Judas escreveu essa carta, né? Um bilhete, vamos assim dizer, porque é bem pequenininho, é um capítulo só. Há uma menção ali a esse arrebatamento. Agora, esse arrebatamento certamente não foi para os céus de Deus.
Aqui que tá. Mas Elias subiu, tá? Essa ideia de subir nos remete à ideia de que eles entraram nos céus de Deus, onde Deus habita. Mas veja, irmãos, nós temos essa limitação, né? Tudo que nós humanos pensamos, nós pensamos em categorias de tempo e espaço. Então, onde está o céu? Lá em cima. Mas lá em cima onde? Se pegássemos um foguete e subíssemos, anos-luz, 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 será que nós conseguiríamos furar o céu de Deus e entrar lá? Não. Porque os céus de Deus não estão num lugar materialmente situado. Os jovens usam uma expressão, né, para se referir ao transcendente, que é mundo paralelo. Tá bom, se quiser usar essa expressão, mas em termos de filosofia e teologia, a gente usa a expressão transcendente. Os céus de Deus, onde está? Está onde Deus está. Ah, mas então se Deus está aqui, o céu é aqui? Sim e não. Já é o céu, se Deus está aqui. Mas há vamos colocar assim, uma situação, uma dimensão onde Deus habita com os anjos, com os santos, e não está tão longe quanto a lua e nem tão perto como essa poltrona. Veja, não é um lugar. Então, quando Elias é arrebatado, quando Moisés é arrebatado, se assim de fato foi no caso de Moisés, porque o Antigo Testamento não nos dá essa informação, ainda assim, para onde foi então esta alma corpórea, ou este corpo com alma espiritual desses dois personagens? Para a mansão dos mortos, ainda que tenham sido arrebatados. Foram para a mansão dos mortos. Ou seja, uma situação em que os mortos viviam fora da visão beatífica de Deus. Ninguém via a Deus face a face antes de Cristo. Isso é um privilégio trazido por Cristo Jesus. Ele abriu os céus. Ele cumpre o Salmo 23 da Escritura. Ó portas antigas, levantai-vos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória entra. O Rei da Glória abre as portas antigas. Que portas antigas eram essas? Aquelas do paraíso, que foram fechadas, que estavam sob a guarda. Isso lá em Gênesis. Então, estas portas foram abertas por Cristo. Antes de Cristo, ninguém pôde ver a Deus. Agora, também não estavam em condenação eterna, porque a condenação eterna é para aqueles que não aceitaram o juízo pleno da verdade. O juízo pleno da verdade só é dado em Cristo. Então, antes de Cristo, nenhuma pena pôde ser imputada de forma definitiva. Ninguém foi condenado. Ninguém foi condenado. Então, não havia uma felicidade, um gozo eterno para as almas dos que morreram antes de Cristo. Mas também não havia um tormento eterno. Havia um estado de inquietude, um estado de falta de felicidade, ainda que não de tristeza intensa. Porque felicidade para uma alma que já não está viva no corpo, né, no corpo físico, é voltar para o seu Criador. E não havia esse acesso. Certo. Então, a carta de São Pedro diz que Cristo desce à mansão dos mortos e faz com que todos os justos possam adentrar as moradas celestes. Pois bem, aquela aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, que a tradição nos aponta como sendo Tabor, porque o nome Tabor não está em nenhum evangelho, mas a tradição sempre nos apontou como sendo aquele monte. A primeira pergunta, diz ali o evangelho que apareceram-lhes Moisés e Elias falando com Jesus. Hoje em dia, Drica, examinando a teologia espiritual, em diversos textos de teologia mística, por exemplo, do Tanqueray, que é muito conhecido, do Royal Martins, muitos estudos do Papa Bento XIV, que escreveu muito sobre isso, nós sabemos que uma aparição pode ser por projeção divina ou por presença real.
Então, uma pessoa ela pode ver, vou dar um exemplo, né? Ela pode ver Nossa Senhora. A pergunta é, o fato dela estar vendo Nossa Senhora significa que Nossa Senhora está ali na frente dela? Deus pode dar uma visão da Virgem Maria, sem, contudo, a Virgem Maria sair da bem-aventurança celeste. E é a Virgem Maria que está falando ali. É um exemplo. Sim. Então, primeira coisa, naquela aparição de Moisés e Elias, eles veem Moisés e Elias falando com Jesus. Eram de fato eles ou o Pai os projetou ali para um propósito? Um propósito que é claro nos evangelhos, que é demonstrar que Jesus encerra, Jesus é a plenitude da lei, Moisés, e dos profetas, Elias. Esse é o sentido da totalidade do texto. Então, não sabemos se eram eles ali de fato, se eram dois mortos que estavam ali falando com Jesus. Talvez seja essa a intenção da pergunta, porque os espíritas usam desse texto para alegar que então o que houve ali foi uma sessão espírita, que haveria um respaldo bíblico para a invocação dos mortos. Não há respaldo algum. Primeira coisa, é preciso levar em conta a unidade da Escritura. Se existem mortos aparecendo num texto, mas existem vários outros textos que condenam a invocação dos mortos, então você não pode acolher um texto e descartar outro. Tá? Isso aqui seria um tema até para um programa um dia nós fazermos. A unidade da Escritura. Nós vamos fazer dia 30 agora. Isso. Dia 30, quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre a Bíblia e aí vamos falar Isso, que é o mês da Bíblia. Dia 30 é o dia de São Jerônimo, que foi o primeiro tradutor da Bíblia. Então, esse é um princípio hermenêutico que nós chamamos, para interpretar a Bíblia, né? Você sempre tem que considerar a unidade da Escritura. Quando você tem dois textos que são aparentemente contraditórios, então a verdade sobre os dois estará num meio termo que nenhum dos dois possui sozinho. Então, os textos condenam a invocação dos mortos e você tem dois mortos conversando com Jesus, supondo que sejam eles ali mesmo e não uma projeção. Porque se for uma projeção, o problema está resolvido. Não tendo como, porém, nós sabermos, porque não estávamos lá, a questão é a seguinte: Santo Agostinho escreveu um livro chamado O Cuidado Devido aos Mortos. Eu indico a leitura. É um texto pequeno de Santo Agostinho. O Cuidado Devido aos Mortos. Lá ele ensina o seguinte: nos é vetado, né, nos é absolutamente proibido pela Escritura a invocação dos mortos. Ninguém pode invocar mortos, espíritos dos mortos, desejar comunicar-se com eles, tampouco dar credibilidade a essa prática. Agora, Deus tem o poder, se Ele quiser, de forma extraordinária, de enviar um espírito de alguém que faleceu, Ele pode enviar. Nós não podemos invocar. Sim. O espiritismo é a prática de invocação ordinária. Isso é proibido. Então, se Moisés e Elias de fato aparecem ali, é por uma intervenção extraordinária de Deus. Em nada aquilo ali é uma sessão espírita, ou seja, Jesus não sobe com Pedro, João e Tiago para fazer ali uma mesa branca, né? Para fazer uma... Jesus sobe para orar. Deus é quem envia Moisés e Elias ali com um propósito. Agora, se é Deus que permite ou não esse envio dessa pessoa, que tipo de espíritos estão aparecendo nas mesas brancas, caso sejam espíritos. Sejam espíritos, não é? Eu acho que é uma pergunta bem séria que as pessoas que praticam devem se fazer. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2, versículo 11. Satanás se traveste até de anjo de luz para iludir, para enganar. Então, se ocorrem feitos portentosos, extraordinários, adivinhações assim, extremamente precisas nesses lugares, é preciso ter muito cuidado. Se não se trata ali de uma ação dos espíritos malignos. Por quê? Com qual intuito? Exatamente. Com o intuito de gerar credibilidade ao que ali é praticado. Nossa,
Meu filho apareceu lá no centro, falou algo que só a gente ele sabia. e eu sabíamos. Nossa, meu esposo apareceu, disse algo que só eu e ele sabemos. Bom, além do seu esposo ou filho falecido e você, o demônio viu os fatos, né? É. Os espíritos malignos estão nos ares. Eles viam os fatos, conheciam os fatos. E uma vez tornando esse fato conhecido através de médiums, isso gerará em você uma fé, uma credibilidade às práticas mediúnicas e fará com que você se torne refém daquilo, comece a afaste da praticar, comece a estudar a doutrina espírita, e era esse o objetivo dele. Então, para gerar engano, ele Faz se você faz acreditar, passar faz acreditar. por pessoas mortas e pelo que quer que seja. Nós vamos fazer um intervalo agora, mas eu já vou deixar uma pergunta engatilhada aqui, Tá. que é do nosso Facebook. A Luana Faria pergunta o seguinte: a Igreja do Brasil obedece ao Papa? Claro. E a CNBB, a ignoramos e seguimos apenas o Papa? Como é essa hierarquia? Próxima pergunta, então. Fui lá no Facebook. Depois a gente continua com o WhatsApp, telefone também, nosso telefone está à sua disposição, 1938719620. Intervalo e nós já voltamos. Passa rápido, né? Então manda pergunta aí rápido, gente.